E aí, Virginia, vamos falar um pouco sobre essa etapa de pesquisa e tudo que se desenrolou depois disso. Vamos. Então, essa pesquisa, essa vontade de fazer o filme se deu a partir de uma vontade, na verdade, de Lu, agente de saúde, que é minha mãe também. E um dia, assim, revisitando umas memórias em fotografia lá em casa, fotografias antigas dela pesando crianças, fazendo visitas nas áreas que os agentes de saúde fazem no bairro. E aí houve essa vontade dela, que ela também pode falar um pouquinho melhor sobre isso, da gente fazer, contar a história de personagens, pessoas icônicas do bairro, fazer um filme sobre elas. E nessa época, em 2017, a Puncto ainda não existia, mas a gente disse sim. A gente disse sim, bora fazer. E a gente começou esse processo assim de pesquisa, ela deu alguns nomes, a gente foi conversando entre si e começamos esse processo de pesquisa, de avaliar personagens, de traçar história, de fazer roteiro. E, enfim, chegamos aí a 20 nomes, né, Mayara? 20 nomes de pessoas assim incríveis, todas as histórias assim muito boas, darem um filme para cada pessoa. Com Mas certeza. aí, né, fomos também descobrindo nesse roteiro e nessa pesquisa realmente outras formas de se contar histórias. Essa vontade de manhã foi se lapidando, foi também virando nossas vontades. E a gente foi desenhando, né? O filme foi surgindo também nesse processo de se fazer roteiro, de se fazer filmagem também. Teve uns percalços aí no caminho. A gente, no início, como não éramos uma produtora, a gente era cinco amigos querendo fazer alguma coisa, querendo fazer arte. Então, a gente queria passar por cada processo. Então, a gente teve sim esse processo de pesquisa, de ir até a Palestina, de estar conversando com as pessoas que Luzimar apontou, que foram muitas pessoas. A gente sentou com Luzimar e ela falou o perfil de cada pessoa. E depois disso a gente foi lá, foi conhecer, foi conversar. A gente tem muitas fotos de antes que depois a gente pode disponibilizar aí para vocês verem. E essa etapa de pesquisa em qualquer filme ela é muito importante. É por isso que a gente soube, por exemplo, sentar e fazer um roteiro de filmagem e dar sentido e dar o sentido que a gente deseja e que também aquelas histórias pediam. Então, esse processo foi muito massa de ser vivido. E na produção, Virgínia, muita peleja. Fios e fios de história, né? Assim, Sim, começamos, foi muito um processo de aprendizagem, porque a gente nunca tinha feito um filme, nem gerido projeto de audiovisual, assim, tão grande, né? Um documentário, nosso primeiro. E aí a gente partiu para a produção, eu, Maiara, José, Larissa, Jansen, a gente fazendo com os equipamentos que a gente tinha, no tempo que a gente tinha também, porque todo mundo na universidade, trabalhos, sem recurso e com muita vontade, que foi realmente a vontade que foi o motor. E aí começamos a captar material, assim, no roteiro primeiro, né? Porque roteiro foi feito para a gente sair fora dele. Mas aí a gente conseguiu captar todo esse material, começamos aí, se não me engano, em 2017, né? Também começamos a filmar em 2017. Filmamos muita coisa. Tudo que a gente via, sentia, de som, de imagem, de fotografia. Fomos, inclusive, no processo de pesquisa também houve essas captações. Houveram. E aí, pronto. Eu só fico lembrando, assim, porque teve um dia em especial, assim, que foi a procissão, no Dia da Paixão. Que é muito emocionante também falar. Foi muita peleja, muitas olheiras, amigos também que estiveram juntos, brigas. Dormimos na casa que antes era minha, dos meus pais. que antes era a antena. Que antes era a antena, era o ponto mais alto do bairro no começo, mas agora tá mais para cima. E aí, nesse dia, a gente começou a filmar
gravação 4 horas da manhã, assim, que é quando o pessoal começa a subir, da cidade vai subindo a serra para missa e tudo mais. E nessa noite, que a gente tava lá 4 horas da manhã, eu só acordo assim, meio entre o sono e a agilidade, assim, acordo com Maiara, Virgínia, pega o gravador, pega o gravador. Aí fui pra janela, porque tinha um grupo de pessoas que estavam ali reunidas na escada, e era a noite dos mortos, assim, dos espíritos, do Judas. E aí a gente conseguiu ainda captar em áudio e em vídeo uma fala muito interessante de uma dessas pessoas que estavam lá perto, sentindo alguma coisa, assim, era um espírito, era alguma coisa, Tinha mas uma o diálogo era muito movimentação sólido. ali. Tinha uma movimentação ali. Eu nem me lembro o que era, mas eu sei que era muito interessante. Mas ainda eu tô falando isso também para dizer que não entrou por quê também isso, porque a gente passou por um processo de luto, assim, perdemos um HD nesse processo de feitura de filme, então, assim, amador, dor e com muito amor, mas a gente perdeu o HD. Então, um ano de filmagens a gente perdeu, assim, se foi. Então, esse processo do filme, esse resultado que vocês viram, é uma segunda gravação. Então, a gente teve que refazer o filme pela E eles. conseguimos fazer tão melhor quanto. Foi. E aí, esse processo de fazer o filme, a gente começou fazendo amadoramente, mas a gente vinha das nossas formações na universidade e nos ambientes criativos que a gente participa. Então, a gente se profissionalizou. Eu hoje consigo dizer que cada um de nós se profissionalizou no que faz, nas coisas que cria, no olhar que tem sobre o mundo. Então, foi uma maneira de juntos a gente conseguir entregar um material que fez com que a gente se tornasse um profissional muito melhor e um cidadão muito melhor, porque depois que você conhece a Palestina, no que ela é de fato, que são aquelas pessoas e cada uma delas é muito importante, você abre sua cabeça. Existem muitas caixinhas. A Palestina, ela normalmente é conhecida com esse olhar, aquele lugar lá, não vou não, é um preconceito gigante. Vou nada, na Palestina, vou não. E aí a gente ficava vendo, sentindo isso, né? Causa um incômodo. E a Palestina é um lugar de pessoas, como todos os lugares em Santa Cruz, de histórias importantes. E de histórias que podem dizer algo muito importante. E ao longo dessa produção, de todas as entrevistas, a gente entendeu que o que as pessoas queriam dizer é que ali é um lugar de inúmeras histórias, é um lugar de cultura, é um lugar de respeito, é um lugar de educação. E com o filme, pelos comentários que a gente teve e também por toda essa relação que a gente tem com aqueles arquivos, com aquelas imagens, eu acredito que a gente conseguiu falar isso. E aí, e Luzimar? O que é que ela achou? O que é que ela tá entendendo de tudo isso? Bota a gente para falar com ela? Então, deixa eu chamar ela aqui, que eu tô num lugar bem estratégico do Wi-Fi. Vamos, a gente vai com você. Mãe, vem cá. Não, Não precisa não. chore não, Virginia. Fica emocionada, não. Acidente em câncer. Olá, meus amores. Oi, Lu. E aí, tão bem? O motivo de Bombado, tudo isso. parabéns, viu? Você também. Obrigada por ter dado essa ideia, por Parabéns ter... pelo trabalho de vocês. Vocês sofreram muito, mas deu certo. E você Quase acreditou 3 nisso? mil, quase 3 mil visualizações, gente, isso é raro. Parabéns mesmo. E Lu, me diz uma coisa. O que é que você queria mostrar no final das contas? Quando você quis que a gente fizesse um filme? Bem, como vocês sabem, né, eu sempre gosto de contar as minhas histórias a meus filhos e às pessoas que chegam lá em casa. Eu tenho uma caixinha de fotos, porque eu tenho muito amor à Palestina e aos moradores de lá, entendeu? Aí foi onde eu comecei a falar para vocês. Pronto, você estava até estudando para reportagem, né? Para ser repórter, né? Uhum. O Eita, trabalho Lu, eu deu acho uma muito legal, travadinha. né? Lembra? Aí vocês aceitaram e deu certo, graças a Deus.
Aí, pronto, aí quando começou quando vocês foram me perguntando o porquê de eu ser agente de saúde, e aqui eu quero parabenizar duas amigas minhas, agente de saúde, Edna e Maria, que foi através delas que eu tive a vontade de ser um agente de saúde, porque eu achei muito bonito o trabalho do agente. E eu peço a toda a população que dê apoio ao agente de saúde, que é um trabalho muito bonito, de grande importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que acredite no trabalho da gente, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, principalmente acreditem na vacina, que é a nossa cura, a salvação da população, do mundo, viu? Corra atrás de tudo isso para ver se a gente se livra dessa maldade que está no mundo, gente. Viu? Aí eu tenho muito orgulho de ser agente de saúde, como eu lhe disse, através dessas minhas duas amigas. Eu tenho muito amor ao meu trabalho. Que pena que falta condições de trabalho. Entendeu? Eu peço os governantes que olhem para o profissionalismo da gente, que é aquela população, em todas em geral, estão sofrendo, precisando de apoio, de socorro. E é como eu sempre digo, Mayara, eu tenho, para mim, a comunidade, a segunda casa dela é o PSF. Sabe por quê? Porque ela chega lá com dor. Lá ela vai encontrar o quê? Da moça que limpa, da recepção, técnica de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o dentista, o auxiliar, né, de dentista. Hoje temos, como é que eu lhe falo? Psicólogo, nutricionista. Então, ele vai à procura, tá entendendo? De cuidados, atrás do SUS, que é um trabalho muito lindo. O SUS, que é muito importante. É muito importante, grandioso. Por isso que eu digo, a todos os profissionais também, dê amor aos pacientes quando chegar, porque eles chegam acabados. Não tem o que eles querem. Saiba dizer um não, porque eles vão sair tão felizes, eles vão sair curados, mesmo sem precisar de ser atendido por um médico ou um remédio. Porque não tem melhor do que você estar passando por muita dificuldade, você chegar no posto de saúde e você ser bem tratado. Queria eu poder fazer mais para aquela população, porque é um negócio que eu lhe digo, não é estudo não. Não é estudo não, né? Tem que vir daqui. Tem que vir daqui, da alma. Cuidar do que você faz, você se toda. Tá travando aqui um pouquinho para mim. Tá travando aqui um pouco. Deixa eu ver se Lu volta. Eita, travou aqui. Eu vou voltar e chamar a Virgínia novamente. Vamos, Virgínia. Obrigada, gente, por vocês estarem assistindo, por vocês terem assistido o documentário, terem comentado, estarem acompanhando a gente durante todo esse tempo. Voltou, Lu! Voltou, pode continuar falando. Travando aqui um pouco para mim, não sei se está travando para o pessoal. Gostosas, maravilhosas, que é a nossa plataforma. Tá entendendo? Porque Maiara, olha Maiara, eu morava ao lado do posto. Tu acredita que um dia seu Pedro da Serra foi lá para se consultar e bateu na minha porta 1h da manhã? Eu só não acredito não, seu Pedro. Aí com isso ele me acordou, já que tinha muita gente lá para ser consultado, fiz um café maravilhoso e fiquemos na madrugada com o posto aberto. Porque, tá entendendo? A classe, nós temos que ser mais, como é que eu digo, mais humano, né? Que eu acredito que a grande maioria graças a Deus. Se que as pessoas abram a porta para nós, agentes de saúde, confiem na gente. Porque nós somos a porta principal para você chegar até um posto de saúde. A gente sabe sua dor, a gente sabe da dor deles.
Pode falar. Que bom que você tem todo esse cuidado com o povo da Palestina e com a sua profissão, que através dela você pôde fazer com que a gente contasse uma história sobre essas pessoas. Que bom. Muito obrigada por ter participado do documentário. Você é o pilar de tudo isso. Oh, Você sabe. eu tô maravilhada com vocês. Eu digo que vocês são meus filhos. A gente Vocês ama são muito você. parabéns. É, viu? Muito obrigada. Por Viu? nada. Tô por Que bom aqui. que Qualquer você fez coisa. vigília para fazer tudo isso com a gente. E aí, minha amiga, e aí? Você quer falar mais alguma coisa sobre essa parte? Esse todo, né? Esse todo. Não. Eu Não, só não vamos agora. tentar chamar. Vamos tentar chamar Jansen. Bora. Vamos para ele falar um pouco sobre a captação de recursos. Esse BO todinho que a gente assumiu. Bora. Vamos, Jansen. Lá vem. Vai Olá. dar certo. Diz, amigo, agora fala pro pessoal aí como foi os nossos rolês diários atrás de gente que pudesse dar um dinheirinho. A gente precisou desse apoio, né? Desde o começo, a gente viu que não era só a vontade de fazer, porque até certo ponto a gente estava gravando, a gente estava executando tudo com os próprios recursos da gente. Gasolina era a gente que pagava, comida era a gente que pagava, e a gente viu essa necessidade que a gente precisava desse apoio externo, desse apoio a mais. Aí eu e Maiara encabeçamos essa luta, né, em busca desses apoiadores, porque a gente viu que era realmente necessário. E o processo inicial foi bem complicado, porque a gente recebeu vários nãos, a gente recebeu vários não posso agora, vários volte amanhã, vários tudo. E isso tornou o processo ainda mais desgastante, porque uma fazer o audiovisual na cidade é algo novo. As pessoas ainda não conhecem, as empresas ainda não estão familiarizadas com isso. E meio que esse processo que a gente fez, a gente também estava aprendendo e possa ser que isso tenha tornado tudo mais difícil de alguma forma, porque como a gente estava, era tudo muito novo, né? Para todo mundo, não só para a gente, como para as marcas. Foi complicado chegar nelas, conversar, A mostrar o gente projeto. de moto, era cada um na sua E, vizinha, cada um a pé, rondando ali o centro, ali o Rio Verde, a gente ia atrás de marcas ali, batendo em porta, no conversando, sol quente. apresentando a necessidade da gente fazer esse filme. E como a gente tinha também essa capacidade. Exato. E foi nesse processo também que a gente conheceu e que a gente contou com o apoio de várias empresas, como é o caso da Balcão Base, que foi extremamente importante, acreditou fielmente na gente desde o começo, entrou de cabeça no projeto e que foi um apoio que foi bem mais que especial, como fala a Mayara, porque a gente se sentiu acolhido, a gente se sentiu Nos escutando. apoiado. Oi? O Eduardo, que é o dono da Balcão Base, ele parou e nos escutou. E quis saber Exato, o que eu queria falar. exato. A gente conversou bem direitinho com ele e ele entrou junto com a gente nesse projeto. E também não foi só a Balcão Base, foram outras pessoas também que estavam envolvidas nesse apoio. Parartes, João Vitor Parartes, né, que nos apoiou nas gravações da procissão. Ele foi bem importante porque deu esse suporte de equipamentos, enfim, deu esse apoio. E juntamente com o João Vitor também teve a Balcão Base, que nos, nos, que nos acolheu no seu espaço. A gente fazia reuniões lá. A base mais, né?
A Base Mais, A base da empresa do Marcelo, do Marcelo Marcelo Tauber. Taubert. Foi bastante crucial também, porque todas essas pessoas, elas não só ajudaram a construir, como elas acolheram nesse processo de construção, de filmagem e de finalização do documentário. E sem elas, a gente não estaria onde está. Isso é um fato. Elas ajudaram a gente a chegar com o nosso talento, com a nossa dedicação, com a nossa perseverança, a chegar exatamente no ponto que a gente está agora. E isso é, tipo, imensamente. Eu não sei nem explicar. É imensamente gratificante ter esse apoio. A galera acreditou na cultura, né? Exato, Parece que é um conceito muito distante, assim, cultura. Mas a cultura é tudo o que a gente faz, é cultura. Então a gente exato, precisa dessas marcas. A cidade é muito rica e a gente precisa que as marcas passem a querer financiar projetos culturais. E a gente exato, quer que vocês que estão assistindo, vocês que também acompanharam o trabalho da Ponto Filmes, que vocês fortaleçam essa ideia. E, enfim, comprem de marcas que apoiam a cultura. E aí, exato. Jansen, também, e a relação, a questão da Aldir Blanc, como foi pra gente tudo isso? Que é novo, né? O nosso primeiro edital. Exato. A Aldir Blanc foi, da mesma forma como a captação inicial de recursos foi algo novo, a Aldir Blanc também, porque foi o nosso primeiro edital, foi o nosso primeiro orçamento propriamente dito, assim. Nosso primeiro investimento em outras coisas da produção, além do que a gente já tinha feito. Ela foi extremamente crucial para a finalização e para a distribuição do documentário, porque ela impulsionou esse processo da gente, esse processo que a gente ainda estava no processo de desenvolvimento final. E a Aldir Blanc veio também para acolher a gente, porque ela foi. Pode falar. Que foi, Virgínia? Virgínia falou, foi? Foi. Pode concluir, Jansen. A Aldir Blanc, ela acolheu a gente a ponto de que deixou a gente mais confortável para esse processo de criação, porque a gente estava aperreado, a gente não sabia muito para onde correr, muito para quem recorrer, na verdade, porque já fazia um tempo que a gente estava na luta e a Aldir Blanc veio para a gente realmente impulsionar esse processo final do documentário. Sobre isso. Veio para fechar com chave de ouro. Eu quero só Exato, botar uma fala a respeito desse edital de financiamento cultural que é a Léo de Blanc e a importância dela, assim, reforçar sempre, porque não só a gente teve um projeto financiado, mas outras pessoas aqui na cidade também, através, né, de editais do Estado e do município. O Palestina Brasil foi pela Aldir Blanc do Estado, mas a gente já tem outro projeto em andamento, eu e Jansen, que fomos contemplados também num projeto de audiovisual mais do município. Então, eu quero só ressaltar, realmente, assim, para abraçar, gente, essas leis de incentivo culturais são de suma importância, federal, municipal e tal. Enfim, todas essas vertentes. E dizer para vocês, se vocês têm projetos aí que querem ser financiados, tem recurso aí da Léo de Blanc, que está parado, mas que irão lançar novos editais. Então, fiquem atentos, porque esse dinheiro é nosso e a gente precisa usá-lo, certo? E eu exato. só quero também abraçar mais essa questão, porque do impacto gerado, né, com o que a gente pode fazer quando se tem esse incentivo. O impacto com cinema, com música, fotografia. E a Punctum até tem essa coisa, né, que ela acredita, que é levantar a sua revolta com luz, câmera, enfim. E aí Palestina também traz acender essa revolta, né, de maneira doce, mas de maneira também, sabe, em brasa. É isso. A lei Virgínia, traz pra gente. uma pergunta que teve aqui.
que é por que o nome Puncton Filmes. Eu acho que de algum modo você está respondendo isso. É verdade. Inclusive, né, para esclarecer um pouco aqui o nome da Puncton, que ele surgiu na casa do nosso amigo José Neto. Quando surgiu as gravações, a gente também nasceu a produtora em 2017. Tínhamos nome como Fio de Prumo, todos esses nomes, mas aí surgiu a Puncton, porque tem um pesquisador de imagem, de fotografia, Roland Barthes, que ele tem alguns conceitos, né, da imagem, do que a gente sente quando olha para uma fotografia, ou imagens no geral. E aí essa coisa que cada um sente particular quando olha alguma cena, uma fotografia, isso que a gente sente quando é fisgado por uma imagem é o punctum, é o subjetivo, é o que cada um sente. Então a gente quer também tratar da imagem subjetiva, mas que também em outra parte do mundo se sente esse subjetivo. Enfim, é isso. Esse é o Punctum Filmes, é a fisgada. Jansen ia terminar de falar. Ah, Mas essa fala que a Virginia falou sobre os editais é importante, porque é mais um apoio que se dá a esse tipo de produção. E principalmente aqui na cidade, porque a gente não tem essa familiaridade com editais. A gente não tinha, na verdade, esse acesso, porque a Aldir Blanc ela veio para proporcionar mais produções locais, não só do estado, como do município, e realmente é, transformar essa cena, tá entendendo? E o que eu recomendo aos produtores audiovisuais independentes é sempre estar atento a esse tipo de edital, não só no estado, mas como em outros estados ou editais federais. Editais internacionais também existem e a gente também tem que estar atento a isso. Exato. Mas aí sempre estar atento a esse tipo de coisa. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem qualquer outra coisa que você quer, precisa de algum incentivo, a gente recomenda que vocês organizem essas ideias, que transformem num projeto escrito mesmo, contando mais um pouco do que você quer passar, quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, tudo o que de, de informação necessária para que você consiga apresentar ele para outras pessoas, que não só se limita aos editais, também tem a participação das marcas, né? E as marcas, elas também são bem importantes para esse processo de impulsionamento dos projetos, porque sem as marcas torna o processo mais complicado, né? por causa da De... falta de políticas públicas, né? Sobre Exato. isso, o Derek está Como falando aqui nos comentários, ele falou aqui sobre essa necessidade de aumentar a cobrança em torno das leis e projetos. Enfim, as gestões da nossa cidade, até mesmo as gestões do país, a gente tem que estar atento às leis que são colocadas para orientar a produção cultural. Então, a gente tem que estar pensando nisso, não pode esquecer. A gente vê um filme na TV ou vê um filme no cinema e não sabe como é que aquilo é possível. Mas aquilo só é possível porque existem leis que orientam aquele trabalho ou orientam o dinheiro que vai para aquele trabalho. Então, a gente tem que sim. estar também fazendo essa luta como cidadão santacruzense. Tem que estar Uhum. olhando para quem não está falando de cultura. Por que teu vereador não está falando de cultura? Por que teu prefeito não está falando de cultura? Sabe? Vamos botar as antenas e entender que isso é muito importante. E aí eu queria também falar que os meninos estão conseguiram esse apoio pelo edital municipal da Aldir Blanc, e que é uma produção que depois vocês vão ver. O filme não para. Ela não para. É uma Uhum. produção também que vai, enfim, discutir muita coisa que é importante para a gente. Não vou dar Exato. spoiler do filme, tá? Hum. Mas concluindo o que eu estava falando, essa questão do apoio das marcas também é bom vocês procurarem marcas que apoiem a cultura de alguma forma. Uma marca que apoia um cantor, uma marca que apoia algum evento,
algo que apoie esse tipo de produção, porque a gente não só vive de comércio, né? A gente vive de cultura. E a cultura ela está presente em todas as, as Tudo. áreas da nossa vida, todas. Na educação, na saúde, tem cultura ali, sempre em alguma coisa. E Tá. é isso. Ai, eu tô tão feliz, tão embasbacada com essa conversa. Hum. Tem Neto, né, para falar um pouco sobre como a gente fez essa captação de imagens, toda essa nossa relação. Quem é que, deixa eu ver. Virginia, você pode sair um pouquinho para Neto vir? Aí depois você volta, todo mundo junto. Vai, Neto, chama aqui para a gente continuar falando um pouco sobre as imagens, os sentidos que a gente quis captar com Palestina Brasil. Cada pedaço desse filme foi pensado com muito cuidado. E a gente tivemos oportunidades de fazer isso. Então, deixa eu ver se Neto aparece. Jansen também fez essa captação, então se ele quiser também dialogar aí com o Neto. Sim. Larissa também, é um povo extremamente criativo. Inclusive, Larissa tem uma marca, eu não sei se eu devo chamar de marca, mas é uma criatividade, um impulso que ela tem, e vocês podem encontrar lá no TikTok. Vocês vão lá e vão ver a arte que Larissa faz. Ela também faz muita animação experimental, então procurem. Vai, Neto e Jansen. Falem sobre suas imagens, seus olhares. Neto está com Wi-Fi ruim. Ô, amigo. Começa falando, Jansen, enquanto o Neto se apruma. O processo de captação. Eu acho que voltou. Neto? Vai, Neto, aproveita então. Alô, alô. Eu acho que não tá vindo. Enfim, eu vou começar aqui. Comece. Ele tá falando. Tá sem som, Neto, tá sem som. Procura um jeito e fica aí. Deixa. Começa, Jansen, que aí Neto vai ajeitar esse som dele e a gente vai participar. Esse processo de captação das imagens do documentário foi um processo bem orgânico, assim, para falar a verdade. Porque a gente sabia um rumo, mais ou menos, do que a gente queria captar, mas a gente também era livre para captar o que a gente achasse mais bonito, assim, para a gente não ficar preso a uma captação bem específica, sabe? E Neto, Larissa, eles foram bem importantes nesse processo, porque eles são artistas, né? Assim como eu e Mayara também, mas eles têm um processo mais livre de visualizar, de sentir o que a cena ou o que a, a entrevista está necessitando. E isso foi bem massa para a gente conseguir fazer um trabalho lindo, né? Acho que essa liberdade ela foi muito importante. Tem uma cena que vocês captaram, acho que foi esse ano, no ano passado, que é o pássaro. É a cena do pássaro. E ela entra no começo do filme. Então a gente também tem esse olhar para essas sensibilidades. Não adianta a gente colocar uma câmera e colocar uma pessoa na frente e fazer perguntas a ela. A gente precisa escutar o que aquela pessoa diz. E precisa, na hora de fazer o filme, montar de acordo com o que aquela pessoa está passando. E de acordo, claro, com o que o diretor pensou e as pessoas que estão envolvidas. Sim. A internet de Neto não está colaborando, mas enfim, se Jansen quiser falar um pouquinho mais do que ele sabe que foi o processo de Neto. Neto participou também não só da captação das imagens em si, né, mas ele participou do processo de estilo, de captação das fotografias, dos Sim. personagens, das ruas. E isso também torna esse processo mais, tipo, não fica restrito, tá entendendo? Não fica restrito só à captação.
A gente também Eu acho faz outros. é massa que tu falou dessa questão de que eles são artistas mais livres. Eu sou jornalista, eu tenho também minha arte ali, mas de algum modo o método ele acaba esbarrando. Mas a Larissa e o Neto têm essa liberdade muito grande em criar. E isso fez com que o Palestina Brasil e a Tum Filmes seja uma coisa bem diferente, bem bonita. Sim. Aqui, Neto falou da importância do João Vitor nessa captação de imagens. Vocês veem que a gente tem muitas imagens de drone e de Osmo. E o João Vitor, ele é um profissional um videomaker da cidade, ele trabalha para várias marcas, e lá atrás ele teve esse cuidado também em aceitar ajudar a gente, porque naquele momento era aceitar participar como ajuda mesmo, porque a gente não podia pagar. Mas ele ajudou, ele dormiu com a gente lá na Palestina, acordou cedo, foi atrás de colocar o drone para voar lá e fazer as imagens, Que ele escutava acreditou na gente, né? o que pedia de Jansen. Ele acreditou na gente, né? Ele Demais. abraçou a ideia. E isso foi, juntamente com os outros apoios, uma parte crucial para o projeto ser o que ele é hoje. Eu vou chamar a Virgínia aqui para a gente ir se caminhando para o final, ver se tem algumas perguntas que o pessoal mandou. Virgínia, aceita aí. Se vocês quiserem saber mais do trabalho individual de cada profissional envolvido, vá lá. Siga a Virgínia, siga Jansen, siga Neto, siga Larissa. Procurem aqui nas marcações dos posts da Pum Pum Filmes, vocês vão achar. E deixa eu ver se tem alguma pergunta que não foi feita, que não foi respondida. Se a gente tem projetos futuros, a gente tem, né? Os meninos vão em breve continuar trabalhando em outro filme, se eles quiserem, eles podem falar alguma coisa. Eu também continuo querendo escrever propostas. Isso tudo para a gente, enquanto produtora, Ponto Filmes, para a gente avançar cada vez mais. Diz aí, Virginia. Projetos futuros? Milhões, aí bota a lista aqui dos milhões. Mas Elas ficarem doidas. o próximo passo agora, que é com o Jans, estamos trabalhando num filme aí mais de animação, mas que experimenta várias técnicas de animação enfim. E também trata de contextos da cidade. Vai ser bem interessante. A gente não quer soltar spoiler, mas é basicamente isso. Assim, é um curta, assim como o documentário. É um curta documentário, mas o nosso vai ser mais doido, assim. Mas é isso, esse é o nosso projeto. Nosso projeto. E a gente quer muito também trabalhar com esses projetos especiais, com parcerias também, como a Base Mais também, que se lança aí também como um coletivo de audiovisual, de design, de arte, junto com o coletivo Chucalho também, artistas aí que estão também trabalhando com a gente. Inclusive, eu faço um convite a todos que se interessem também, porque a gente também é um coletivo, né, de certa forma, aí, então abraçamos projetos, se quiser trampar com a gente aí, mas não remunerado, porque a gente não tem dinheiro ainda, mas pretende. Mas é isso. Mas é isso, assim, projetos futuros é esse, mas a gente também já está de olho em editais, né? Sempre. Sim. Mas enquanto não sai o edital, né? Se apoiar, todo mundo junto e botar furando, né? Nos projetos. Porque sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer. Sempre. E fiquem atentos, que eu acho que o filme aí que vocês vão fazer vai bombar. Vai bombar. Como diz os imagens. Animação em Santa Cruz. Animação experimental em Santa Cruz. Sei Sim. nem o que pode acontecer. Então, gente, é isso. Esse é o documentário Palestina Brasil. É esse povo aí que está fazendo esse rebuliço na cidade e na Palestina. E, Virgínia, se tiver alguma coisa mais a dizer, eu, da minha parte, eu só queria agradecer. Agradecer muito também a Virgínia, a Jansen, a Neta, a Larissa, que é uma força mesmo.
é a força. Só as olheiras Sim, aqui, né? somos a força, né? Todos nós juntos somos a força. A gente separado é uma coisa, a gente junto é outra. Uhum. E eu fico feliz que a gente é essa potência juntos, Demais. porque sem a gente não tivesse junto, a gente não teria feito esse documentário, isso é um verdadeiro fato. É isso, gente. Esperem, vocês vão ver esse documentário em muitas telas por aí. A Palestina Brasil, a gente vai mandar ele para todos os festivais possíveis, Brasil inteiro, qualquer festival que houver, internacional, a gente também vai mandar a Palestina para todos os cantos. Então, A Palestina vai ver o mundo. com certeza, e o mundo vai ver a Palestina. Eu Pronto, só quero é falar isso. uma coisa Diga. antes. Só ressaltar aí que, enfim, a gente defenda a Serra do Exu, que é a Serra da Palestina, que ela é um APP, que é uma área de preservação permanente. Então, a gente precisa defender ela, sabe? Temos que estar atentos aí a muita coisa aí que possa querer destruí-la, mas é isso. E também a mensagem que fica, assim, que eu quero muito que esse filme faça levantes. É isso. Tem uma coisa muito bonita que tem alguns documentaristas escrevem sobre isso, e Virginia também compartilhou aqui na Filmes esses dias, que todo filme é político. Não é um filme sobre política, não é um filme nada disso. A gente não tem relação nenhuma com isso, mas todo filme ele tem uma capacidade política. Então, a gente não fez um filme só para falar sobre um bairro, só para contar uma história. A gente fez um filme para Ok? movimentar essa história. Então, vamos também ficar atento a isso que Virginia falou. As nossas capacidades são muitas. Então, que a gente esteja em todos os espaços e lutando por todos os espaços. E defendam a Serra do Exu. Sim. E defenda o audiovisual do Agreste, que eu Com acho certeza. que a gente precisa se apoiar. É isso. Gente, até a próxima. Tchau, valeu. Valeu. Tchau.